Que o preconceito em Black Clover existe? Ele existe há muito tempo e essa história é muito antiga. E galera, pra gente ver isso, a gente tem que voltar vários anos no tempo. Lá na história do primeiro Rei Mago, quando ele era muito mais jovem e quando ele conheceu Lich. Porque foi mais ou menos ali naquela época que realmente começou a surgir de fato o preconceito no mundo de Black Clover que antigamente não existia com tanta força quanto já existe no momento. Os nobres e os plebeus nem sempre foram tão diferentes. Monetariamente, em questão de dinheiro, em posses e em ouro, eles sempre foram divididos entre ricos e pobres. Mas a divisão de mana surgiu mais ou menos nessa época aí, por algo que aconteceu. Se você gosta de Black Clover, dá um joinha aqui nesse vídeo para sinalizar. E para receber vídeos de Black Clover em primeira mão, você precisa estar inscrito nesse canal com o sininho de notificações ativo. Se você quer ver toda essa história bem detalhada, porque aqui nesse vídeo ela vai estar de forma resumida, eu fiz um vídeo aqui no canal de quase 1 hora contando toda essa história nos mínimos detalhes, e é o resumo da história completa do anime de Black Clover. Vou deixar o link aqui na descrição. Nesse resumo não tem spoiler do mangá, mas ele conta a história completa do anime de forma resumida. As histórias principais estão lá, então vale a pena você conferir ele lá depois. Quando Lemiel era jovem, aquele que seria conhecido um dia como o primeiro Rei Mago, ele tinha a intenção de criar ferramentas científicas. Ele era, na verdade, um gênio. Ele conseguia criar coisas absurdamente assustadoras para sua época. Lembrando que ele morava há muitos anos atrás, e ele já conseguia desenvolver tecnologias que armazenassem mana e pudessem mandá-la a outros locais, para serem usadas por outras pessoas. Naturalmente, existia uma diferença entre pessoas e pessoas. Algumas tinham muita mana e outras tinham pouca mana. Mas no geral, famílias nobres não tinham exatamente que ter muita mana. Isso começou nessa época. Lemiel criou essas ferramentas para tentar ajudar pessoas que tinham pouca mana. Afinal, se uma pessoa rica com muito dinheiro nascesse com pouca mana, isso não seria um problema, já que ela poderia usar o seu dinheiro para comprar tudo o que fosse necessário relacionado à mana. Ela poderia até mesmo contratar um mago com uma grande quantidade de mana e assim satisfazer todos os seus problemas relacionados à magia. Agora, se a situação fosse diferente, seria realmente um problema. Pessoas pobres que nascessem com muita mana ou com uma quantidade de mana normal não teriam lá tantos problemas. Agora, uma pessoa pobre que não tivesse uma grande quantidade de mana estaria em sérios problemas, porque ela não teria como sobreviver em um mundo que tudo é baseado em mana. Ela não teria como ganhar o próprio dinheiro dela e nem como se sustentar. Então, Lemiel, pensando nessas pessoas menos favoráveis, tentou criar tecnologias onde ele pudesse criar coletores de mana, ferramentas que armazenassem grandes quantidades de mana, assustadores quantidades de mana na verdade, e pudesse distribuir para essas pessoas para que todas as pessoas na Terra tivessem exatamente a mesma quantidade de magia e todos pudessem viver felizes com as suas invenções. É claro que Lemiel tinha as melhores das intenções quando ele criou esse dispositivo, quando ele criou essas ferramentas, mas elas jamais foram usadas para o bem. Muito pelo contrário. Essas ferramentas foram usadas para um mal terrível. Apesar do preconceito ainda não ter criado raízes nessa era, ele já existia. Mas ele existia contra os elfos. Apesar dos elfos e humanos não terem divisões no seu mundo, os elfos viviam em florestas. Eles não gostavam de se relacionar com humanos e nem eram muito íntimos deles. Tanto que não era comum relações nem amizades entre elfos e humanos. Quem quebrou esse tabu foi exatamente Lemiel. E os elfos, eles se recolhiam na floresta exatamente por causa da sua condição especial de ter uma quantidade assustadora de mana. Cada elfo tinha uma quantidade bizarra de mana e eles nasciam naturalmente com esses poderes. Os humanos, principalmente os nobres, invejavam eles e isso gerava, de certa forma, alguns tipos de preconceitos. Tanto que os elfos, temendo pela ganância humana, nunca se aproximaram muito dos humanos. Mas Lemiel era diferente.
Afinal, ele tinha uma quantidade bizarra de mana. Tanta mana que ele poderia até mesmo se igualar ao líder dos elfos, o Lich. E isso não era nada comum para os humanos. Mas Lemiel, abençoado com aquela quantidade gigantesca de mana, também mostrou para os elfos que tinha ótimos objetivos. Ele mostrou para eles as suas ideias, que ele queria criar um mundo onde todos pudessem se beneficiar da magia, com as suas ferramentas científicas, e mostrou para eles as suas ideias. Os elfos entenderam que Lemiel, apesar de humano, realmente tinha um coração bom, e ele tinha propósitos muito nobres. Além disso, Lich se apaixonou pela irmã de Lemiel, e assim os humanos e os elfos estavam se tornando extremamente próximos. Só que o coração humano é facilmente corrompido, e a presença de um demônio estava rondando por lá há muito tempo, tentando se aproveitar dessa fragilidade que existe, a ganância que existe no coração dos homens, para estimular dessa forma as pessoas a atacarem os elfos. Assim, esse demônio enganou os humanos e disse que eles, que eram nobres e ricos, poderiam ser muito mais poderosos se eles usassem as ferramentas científicas de Lemiel para acumular magia e usassem elas, ao invés de distribuir ou compartilhar a mana, eles usassem as ferramentas para atacar. E eles atacaram os elfos exatamente quando eles estavam todos reunidos, em um evento que deveria simbolizar a união de paz entre humanos e elfos, que era exatamente a união de Lich com a mulher humana, irmã de Lemiel. Nesse dia, todos os elfos foram eliminados pelas ferramentas científicas criadas pelo próprio Lemiel. Ferramentas que ele criou com um único objetivo de ajudar, estavam sendo usadas para o mal e para a destruição. Depois que todos os elfos foram eliminados, a sua mana foi sugada e foi roubada. Foi armazenada e depois utilizada pelos nobres. Sendo assim, as famílias reais compartilharam um poder roubado. Por isso, quando os elfos aparecem, eles dizem que a realeza tem um poder roubado. E eles chamam todos eles de realeza exatamente por esse título, realeza, com certa arrogância. E dizem que eles são até muito bons para quem usa poderes roubados. Desde então, todas as pessoas que nasceram nas próximas gerações dentro das famílias nobres herdaram grandes quantidades de mana, exatamente porque nessa época os nobres roubaram a mana dos elfos para eles. Essa quantidade, absorvida pelos seus próprios corpos, foram sendo passadas de geração em geração por dentro das suas próprias famílias. E assim os nobres se tornaram muito mais poderosos em relação à mana do que os plebeus. E logo um grande preconceito se instalou em todo o reino de Clover. Afinal, os nobres possuíam muita magia, e os pobres, os considerados plebeus, tinham pouca magia. Acontece que a magia da nobreza é roubada dos elfos, e os humanos normais têm pouca magia. Na verdade, os plebeus são os verdadeiros humanos que nunca roubaram a mana de ninguém. Esse é o real motivo das famílias reais em Black Clover terem uma quantidade de mana maior do que os plebeus. Não é o dinheiro nem os pertences que fazem com que a magia deles seja mais forte, nem que a mana os abençoe. Muito pelo contrário. Apesar de existirem muitas pessoas boas dentro das famílias reais e elas realmente usarem os seus poderes para o bem, esses poderes foram roubados há gerações atrás dos elfos. Sendo que a família real é uma usuária da antiga mana élfica, e que toda uma raça foi eliminada para que eles pudessem aumentar as suas reservas de mana. Ou seja, antes da época de Lemiel, poderiam existir naturalmente e normalmente pessoas muito poderosas dentro dos plebeus ou dentro da realeza, assim como pessoas muito fracas. Isso não era tão difícil de acontecer no passado. Mas hoje em dia é extremamente raro uma pessoa da realeza ser fraca ou uma pessoa plebeia ser muito forte. Por isso surge todo esse preconceito. Quando alguém pobre é muito forte, ele é vangloriado e admirado. E quando alguém da realeza é fraco, ele é humilhado e sofre muitas vezes até com a sua própria família. Foi na época de Lemiel que a raiz desse ódio nasceu. Mas hoje em dia, como as coisas estão, seria praticamente impossível resolver todo esse problema, já que a mana se diluiu entre várias pessoas.
E já não se sabe mais quem realmente nasceu com uma grande quantidade de mana ou quem tem mana élfica. De todas as formas, na época de Lemiel, o mundo se transformou para sempre. E a nobreza também inventou algumas mentiras para contar para o povo, sendo que eles não queriam que todo mundo descobrisse que o poder deles na verdade era roubado. E assim foi o início do preconceito em Black Clover. Se você veio até aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo porque ajuda demais aqui no canal. E se inscreva ativando o sininho de notificações para receber novos vídeos. E é claro que quem quebra completamente esse tabu de preconceito são dois plebeus, um completamente sem magia e o outro cheio de magia, Asta e Yuno. Aqui no canal tem 2 vídeos onde eu explico tudo sobre a anti-magia e sobre a magia. Eu vou deixar o link aqui na sequência. E até o próximo vídeo.